A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. A Bíblia também diz que Ele habita em meio a louvores, em meio aos louvores do seu povo. Sabe, parece uma palavra de efeito, mas não é. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. E nós não podemos voltar da mesma forma que a gente entrou aqui. Nós não podemos voltar para nossa casa da mesma forma que a gente entrou aqui. Nós temos que sair daqui diferente. E a única maneira da gente sair daqui diferente é ser de fato a gente ter um encontro com Ele. Eu não tenho poder de mudar a sua história. Eu não tenho poder de fazer nada por você, mas existe alguém que está aqui. Ele sim, Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para mudar toda a sua vida. Ele toca onde ninguém pode tocar. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde o psicólogo não consegue descobrir. Ele consegue tocar onde aquele coach não consegue te guiar. Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores. Ele pode, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Essa canção diz: único, Tu és o único. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor, e esse amor se chama Jesus Cristo. Sabe, existem tantas e tantas vozes no dia de hoje. Se você liga o seu celular, você tem tantas notícias. Você liga o seu celular e você, sabe, começa a passear um pouco na internet. Tantas páginas, tantos caminhos, tantas verdades. São tantas pessoas te dizendo: é por aqui que você faz, é por aqui que você vai prosperar, é por lá que você vai destravar a sua mente, é por aqui, é fazendo isso, dando esses 7 passos que você vai ficar um homem próspero, uma mulher próspera. São tantas e tantas verdades, são tantas pessoas dizendo: olha, faz assim. Mas a Bíblia diz que no meio a tantas essas vozes, de tantas essas vozes, a Bíblia diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E Ele continua dizendo: eu sou a verdade. Um diz: bom, é assim que se faz. O outro: não, não é assim, eu fiz assim. O outro: não, eu não fiz assim, eu fiz do outro jeito. E Ele diz: eu sou a verdade. E existem tantas e tantas pessoas, são tantos artistas, são tantas pessoas, são tantos influencers dizendo: essa é a maneira de se viver. É assim que se vive. É dessa forma que se vive a vida. E no meio de tantas vozes dizendo isso, Ele diz: eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sabe, nós estamos aqui essa noite. Tem tantas coisas que batem na porta do nosso coração. Tem tantas verdades, tem tantos caminhos, tem tantas opiniões, tem tantas coisas. Mas Ele está aqui. E só tem uma maneira da gente sair daqui transformado. É se Ele encher o nosso coração por completo. Essa canção tem algo que me faz, que me chama a atenção. Quando diz: meu coração não cabe outro amor. Existem tantos medos na nossa vida. Medo de ter um câncer. Medo de perder a família. Medo de perder o filho. Medo de perder o casamento. Tantas pessoas já perderam tantas coisas. Existem tantos e tantos medos no nosso dia a dia. Mas existe uma verdade que liberta. E essa verdade se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui. Ele está em nós. Como eu disse, Ele pode tocar onde ninguém toca. Ele tem poder de mudar a minha história e mudar a sua história. A gente cantou antes aqui: uma nova história Deus tem para mim. Mas você só pode viver a história de Deus se você abrir mão da sua história. Você só pode viver a vontade de Deus se você abrir mão da sua vontade. Tantas e tantas e tantas vezes na minha vida eu caminhei por caminhos que não eram bons, e eu levei a minha família, a minha esposa, os meus filhos a passar por coisas que não deveria passar, porque eu preferia a minha história, preferia o meu sonho, preferia a minha vontade.
Existe uma oração que Jesus nos ensinou a fazer, que o mundo todo eu acho que conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é tão simples de dizer. Esses dias eu estava vendo futebol e os jogadores, antes de entrar dentro do campo, eles fazem essa oração. Pelo menos no time que eu estava vendo. E eles começam ali, sabe? Pai nosso que estás no céu, santificado, venha. Mas depois todo mundo sai dali e faz a sua própria vontade, vive segundo o seu próprio sonho e faz aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que te dá vontade. A primeira vez que eu fui na Inglaterra, eu fiquei um pouco assustado. Eu fui com alguns missionários e a gente ficou em várias cidades na Inglaterra. E por último a gente ficou em Londres. E aí eles foram me levar, e tinha alguns ingleses, e eles ficaram... Enquanto eles não me levaram para frente do palácio, na época era rainha, para eu ver o palácio, e eu ficava perguntando, mas por que vocês gostam da rainha? E aí eles tentavam me explicar, e eles diziam que ela era tudo, e que ela fazia tudo, e eles tinham... E eu, assim, meio inocente, teve uma hora que eu comecei assim um pouco a rir daquilo. Eu falei, isso não entra na minha cabeça, porque ela está aqui, ela tem uma coroa, ela tem um trono, mas não é ela que governa. Isso é louco demais, porque quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro. Sabe, muitas e muitas vezes também é assim comigo e com você. A gente entra aqui essa noite, a gente levanta as nossas mãos, a gente canta, a gente diz que acredita em Jesus e a gente diz que Ele é o nosso Senhor. Mas quando a gente sai por aquelas portas, quem manda na nossa vida somos nós. Nós falamos salve o rei, como os ingleses diziam, salve o rei, e dizem salve a rainha antes dela morrer. Mas quem governava a Inglaterra e quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro. E tantas vezes nós nos comportamos assim. Nós aplaudimos o rei, mas quem é o primeiro-ministro da nossa vida somos nós mesmos. Quem governa o nosso casamento, quem governa os nossos relacionamentos, quem governa a nossa vida financeira, somos nós mesmos. E Deus, Ele não é o nosso garçom. Deus, Ele não é o nosso office boy. Deus, Ele não é o nosso garotinho de recado. Deus, Ele não é o nosso mágico, que quando as coisas apertam, você, sabe, busca a oração daquela irmãzinha mais fervorosa, ou você, sabe, começa a se ajoelhar. Deus não é isso. Ele não é um super-herói. Ele é Deus. Ele é Senhor. E só há uma maneira da gente ter um relacionamento com Ele, dessa forma: Ele sendo o Senhor, Ele sendo o oleiro e eu o barro. Torno a dizer, não há como viver uma nova história com Deus se você não abrir mão da sua história. Não há como viver com Deus um pouquinho da minha vontade e um pouquinho da vontade de Deus. A metade do meu coração é um pouco dos meus sonhos, e a outra metade eu vou fazer a sua vontade e vou realizar os seus sonhos. Deixa eu te dizer algo para você marcar essa noite, escrever isso na sua mente, no seu coração. Não use Deus para os seus sonhos. Deixe Deus te usar para os sonhos dele. Os seus sonhos, por mais lícitos que sejam, eles podem virar pesadelos. Os meus sonhos são pequenos demais, porque eu tenho um limite. Você tem um limite, por mais capaz, por mais força que você tenha, por mais cedo que você acorde, por mais cedo que você trabalhe, por mais força que você coloque nas suas mãos, mas você tem um limite. Mas a Bíblia diz que Deus é infinito, e não existem limites para Ele. Então você tem que fazer uma escolha essa noite: ou você vive o seu sonho, a sua história, ou você vive o sonho de Deus e a história de Deus. Tudo isso parece muito simples, mas tudo isso tem um poder muito grande quando a gente sai daqui essa noite dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais o meu jeito, eu não quero mais o meu sonho, eu estou disposto a fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. Chegou um tempo
urgente agora, da gente parar de usar Deus para simplesmente abençoar os nossos projetos. Nós precisamos entender quem é Deus. Torno a dizer, Ele não é o nosso garçom, Ele não é o nosso office boy, Ele não é o nosso garotinho de recado. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. A Bíblia diz em Isaías 6 que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória de Deus enchia o templo. A Bíblia diz em Isaías 6 que serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Chegou a hora, eu e você, pararmos de achar que nós somos o cara, e como se Jesus andasse atrás de nós: me dá uma chance para eu poder resolver sua vida. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, mas Ele nos ama e Ele nos quer. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a fazer essa oração: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é muito simples a gente entender isso. É porque a minha vontade, ela só me leva para as coisas erradas. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele destruiu e ele fez um estrago muito grande. Se você colocar um urubu e colocar um banquete, um manjar delicioso aqui desse lado, e colocar uma carniça do outro lado, ele vai para aquela carniça. Assim é o meu eu, assim é a minha vontade. Eu só vou procurar aquilo que entristece Deus, eu só vou procurar pela minha natureza humana, só vou procurar tudo aquilo que me distancia de Deus. Pode ser que até aparentemente seja uma coisa do bem, mas a minha vontade, o governo, o meu governo, vai me levar sempre para distante de Deus. Então Jesus diz: olha, quando vocês estiverem orando, orem assim: venha o teu reino, o teu governo, e seja feita a tua vontade. Mas por que a tua vontade? A Bíblia, ela é maravilhosa e ela se completa. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e como se não se bastasse, ela diz, ela também é agradável. Quando você está nos braços de Deus, pode estar acontecendo algo terrível, mas você sabe que no final vai dar tudo certo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Essa canção que a gente cantou aqui, todas as coisas cooperam. Sempre quando canto, as pessoas às vezes me perguntam: qual a canção que você mais gosta? E eu sempre falo que é essa. Talvez não seja a mais conhecida, mas todas as vezes que eu canto essa canção, mexe no fundo da minha alma. Eu posso estar aqui pensando em alguma coisa, em ajeitar alguma coisa, mas quando chega um momento, ela mexe, ela me esmuça por dentro. Porque quando Deus me deu essa canção, foi num momento muito difícil da nossa vida. Eu e Paula, essa moça linda que estava aqui do meu lado, é minha esposa. Nós temos 3 filhos. E Deus começou a nos abençoar. E a gente comprou um terreno na nossa cidade. E pegamos todas as nossas economias e colocamos nessa casa. E construímos a casa dos nossos sonhos. Era algo maravilhoso, um sonho. E um dia eu estava na minha casa com algumas pessoas, e Deus me dá um trecho assim de uma frase, de uma letra de uma canção, que dizia: a correnteza do rio levou meus falsos amores e trouxe de volta o meu primeiro amor. Eu fiquei assim olhando aquela letra assim, eu falei: mas por que isso? Que coisa louca.
A correnteza do rio, eu nunca fiz música assim. A correnteza do rio levou meus falsos amores e trouxe de volta o meu primeiro amor. Bom, a nossa casa, ela ficava a 300, 400 metros do rio da cidade. E a gente fez a casa perto ali para poder pegar aquela brisa do rio, naquele final de tarde. Uma semana depois, eu saí para ministrar. E em uma noite como essa, eu estava ministrando. Mas na hora de voltar para casa, eu não pude voltar para minha casa, para essa casa dos sonhos. A gente não pôde voltar para lá porque teve uma enchente na cidade. Teve uma chuva na cidade. E aquele rio que estava perto da minha casa, ele tomou toda a minha casa. Toda a parte do primeiro andar da minha casa, ela foi tomada. Todos os nossos móveis, todos novos, tudo que a gente estava ali comprando com todo carinho, com todo amor, tudo ali foi tomado. A gente só conseguia chegar na nossa casa, se a gente quisesse chegar, se fosse de barco. E a primeira coisa que a gente passa na nossa cabeça é: Senhor, eu estou em pecado. A segunda coisa que passa é: Senhor, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, por que isso está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa, e anote isso dentro do seu coração. Existem momentos na nossa vida que você está no centro da vontade de Deus, mas mesmo no centro da vontade de Deus, você vai passar por tempestades. Mas como assim, Fernandinho? É simples. A Bíblia diz que Jesus virou para os seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. Ou seja, os discípulos estavam obedecendo Jesus. Eles entraram dentro do barco e foram passar para o outro lado. O que aconteceu? No meio houve uma grande tempestade. Mesmo você obedecendo à vontade de Deus, as tempestades e os desertos acontecem. Mas o que é mais magnífico é que Ele sempre está conosco. E aí eu não pude voltar para minha casa, a gente foi para outro lugar. E eu ficava todo final de tarde no lugar onde a gente estava, tinha uma varanda, e eu ia para a varanda e eu ficava sempre orando: Senhor, por quê? Por quê? E eu orava, por quê? Por que isso aconteceu? Onde eu errei? Onde eu errei? E eu ficava, sabe, eu não sei se você já passou por isso, remoendo aquela coisa. E um dia, em uma dessas tardes, eu fui para a mesma varanda. E quando eu fui abrir a boca para perguntar por quê, me veio a canção: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E ali na varanda, naquele lugar onde eu estava, eu comecei a cantar essa canção que a gente acabou de cantar. Todas as coisas, todas. Aqueles dias mais terríveis da sua vida, aquelas feridas que fizeram em você, aquelas coisas terríveis que o mundo fez em você e com você, tudo isso, a Bíblia diz, vai cooperar para o teu bem. Para o teu bem. No momento a gente acha que está tudo acabado. No momento a gente acha: por que aconteceu isso? Ah, mas Deus é tão amoroso, por que Ele permitiu isso? Ah, Deus é tão grandioso, por que Ele não foi o meu super-herói e na hora desviou a água do rio para que ela não pegasse da minha casa? Ah, por que Deus é assim tão cheio de poder, cheio de amor? E por que permitiu essas coisas acontecerem? Talvez você pergunte: por que certas coisas aconteceram na sua infância? Por que você foi abusado sexualmente na sua infância? Talvez você pergunte: por que os seus pais se divorciaram e você sofreu tanto? Talvez você se pergunte por que certas coisas não estão dando certo na sua vida. Eu quero te dizer essa noite, eu vim aqui para te dizer que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, se você se render totalmente ao governo do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós estamos vendo agora. Naquele dia terrível, eu estava vendo o agora da minha vida.
Mas Deus não está vendo o agora. Ele vê o ontem, Ele vê o agora e Ele vê o depois. A gente também cantou aqui essa noite: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O meu Redentor está vivo. Eu não sei qual a notícia que você recebeu, que você tem recebido. Eu não sei qual o diagnóstico que você recebeu. Hoje de manhã nós fomos visitar um casal de amigos nossos. E a esposa está doente, está enferma de uma doença que não tem cura aos olhos humanos. E a gente olha para aquilo ali. E eu conversando com ele, ele pegou e falou para mim: as minhas empresas estão muito boas, elas estão crescendo. Cada vez mais eu ganho mais dinheiro, mas o dinheiro que eu ganho não pode comprar a cura da minha esposa. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a Bíblia diz que tudo isso coopera para o seu bem. Nesse momento, agora, no momento que nós estamos no meio da tempestade, no momento que nós estamos no meio da angústia, nós não entendemos o porquê. Nós não sabemos o porquê. E nós ficamos perdidos, tentando encontrar resposta, tentando encontrar uma solução, tentando encontrar um jeito, tentando dar respostas para tantas e tantas perguntas que passam na nossa cabeça, e tantas sussurros que Satanás começa a falar para nós. Onde está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Você tem sido fiel? Cadê o seu Deus? Por que você passou por isso? Onde Ele estava quando você foi abandonado? Onde Ele estava? Onde o seu Deus estava quando seu pai te deixou, sua mãe te deixou? E tantas histórias tem aqui nessa sala. Passaríamos dias e dias contando a história de cada um. E são tantas acusações, são tantas perguntas, são tantas perguntas que a gente quer resposta, mas a Bíblia só nos deu uma resposta. A Bíblia diz que Deus te amou. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho por amor a você. É a única resposta que Ele deu. Ah, por que meu pai me deixou? Por que a minha mãe não quis me conhecer? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu fui deixado? Por que eu fui apedrejado? Por que eu fui abusado? Por que eu perdi isso? Por que eu sou assim? Ele só deu uma resposta: eu te amei de tal maneira que eu entreguei o meu próprio filho. Eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. Eu não daria um pedaço dos meus filhos por amor a alguém, mas a Bíblia diz que você, sem merecer, Ele te amou. E a única resposta que eu tenho para tantas perguntas, tantas situações, tantas questões na minha mente, no meu coração, a única resposta que eu tenho é: Ele me ama. Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo aquelas coisas terríveis, elas cooperam para o meu bem. Eu não estou vendo hoje, eu não estou conseguindo enxergar a solução hoje, mas Ele sabe de todas as coisas. Foi Ele que te formou, foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou. E a Bíblia diz que ainda você no ventre da sua mãe, Ele te separou para as nações. Você é como a menina dos olhos dele. Ele escreveu você na palma da mão dele. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, isso é possível. Estou vendo aqui algumas mães. A minha esposa, quando os meus filhos faziam um barulhinho, ela levantava. No outro quarto, um barulho tão pequeno, um sussurro. Mas a Bíblia diz, olha, mesmo que uma mãe possa acontecer dela se esquecer de um filho, Ele diz: eu, o Senhor, jamais vou me esquecer de você. Jamais vou me esquecer de você.
Talvez você esteja aqui nesse lugar, esteja meio sem propósito, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber se continua aqui nessa nação, sem saber se volta. E são tantas perguntas. Talvez você esteja aqui há anos e anos e não conseguiu prosperar, mas eu quero te dizer, a sua prosperidade não está nessa terra. A sua prosperidade está em Cristo. Estar em Cristo. E o segredo da sua vida é muito simples. É você dizer simplesmente: eis-me aqui. Me diga o que fazer. Me diga para onde ir. Esses dias eu estava no carro com os meus filhos. E nós estamos vendo uma situação que nós queremos comprar. E aí um dos meus filhos disse para mim assim: mas pai, não estou te entendendo. Se você tem o dinheiro, por que você não compra? E eu falei: filho, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu quero saber se ele quer que eu compre. Você consegue entender a diferença? Eu não sou dono de mim. Eu não me governo. Eu não quero levar a minha história do meu jeito. Eu não quero escrever a minha história. Eu quero viver a história que ele escreveu. Eu quero viver a vida que ele escreveu para mim. Então nessa noite é muito simples. Tanto para você que não é um cristão, que você está aqui pela primeira vez, como você que está aqui e já está na igreja, e já se aceitou a Jesus, já se batizou há 10, 15, 20 anos, ou nasceu em um lar evangélico. A história é a mesma para todos nós aqui. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Governar a nossa vida? Ou deixar que ele governe? O que nós vamos fazer a partir de hoje? Viver a vida, essa vida. Você está satisfeito com a sua vida? Você é pleno do jeito que você é? Só tem um jeito da gente ser satisfeito. É quando chegar nesse carro, e aí você vai olhar o outro, e você vai querer daqui a pouco mais um carro, e você vai fazer algo no seu cabelo, e você vai ver em outra mulher, e você vai querer também fazer quando o seu cabelo crescer de novo. E aí você vai querer trocar o nariz, você vai querer comprar um tênis. Depois que você trocou aquele tênis e comprou aqueles 1000 tênis, você também viu que existe um que você ainda não tem, e você precisa ter aquele. E no meu caso aqui, você tem um violão, e tem isso, e tem aquilo, e você sempre quer. Porque é vaidade, vaidade e vaidade. E esse é o curso do mundo. É um poço sem fundo. É correr atrás do vento. Só existe uma maneira de sermos plenos, de sermos satisfeitos, termos a plena satisfação, quando o Espírito Santo nos enche. E aí ele nos aquieta a nossa alma. E a gente só diz: eis-me aqui. Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Porque tudo aquilo que você obedecer à voz do Espírito Santo, tudo aquilo que você obedecer ao Senhor, você pode ter certeza, você vai estar pleno, pleno, pleno e pleno. Uma das maiores lutas da minha vida como pai é não fazer o que eu quero pelos meus filhos, mas é apenas ser canal de Deus para o que Ele quer fazer na vida dos meus filhos. Eu não posso fazer a história dos meus filhos. Eu simplesmente tenho que ouvir de Deus o que Ele traçou para que eu possa colocar os meus filhos no destino de Deus. Uma das maiores lutas que eu tenho é de não levar o meu casamento do meu jeito, no meu tempo e na minha vontade, mas é fazer com que Ele seja Senhor do meu casamento. Uma das maiores lutas da minha vida é não levar o ministério que Deus me deu do meu jeito, no meu tempo, da minha vontade, porque hoje é muito simples. É só você pegar dinheiro, coloca dentro do YouTube, você vai, impulsiona e vai fazendo, vocês sabem disso. Mas é muito mais do que isso. É saber o que Ele quer que eu faça.
é saber onde Ele quer que eu vá. Isso é uma luta muito grande, porque eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos, mas todos os dias eu tenho que fazer uma oração: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, não deixe eu ir, não permita eu ir, não faça com que essa porta se abra, se não for a tua vontade. Se eu posso te dizer alguma coisa nessa noite, eu só posso dizer o que a Bíblia diz. Eu não tenho receita para vocês de ser próspero, de ser isso, de ser aquilo ou de ser aquilo outro. Eu só tenho uma coisa: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso que a Bíblia quer. É isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. E é isso que o Espírito Santo quer de mim e quer de você nessa noite. Você sabe quem de fato é o seu Senhor. É muito simples. É só a gente perguntar para nós mesmos: quem é que diz sim e não na nossa vida? Sou eu ou é o Senhor? Eu faço aquilo que todo mundo está fazendo e aquilo que está dando certo, ou eu faço aquilo que Deus me mandou fazer? Eu ando pelos caminhos que eu acho que são legais e que eu estou com vontade e que não tem nada a ver, ou eu ando pelo caminho que o Senhor me colocou para andar? É muito simples, queridos. Quando eu estou viajando, e eu viajo muito, e muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de dormir no avião, e às vezes eu estou sozinho ali, pensando, e eu gosto muito de olhar para as minhas mãos. Eu fico ali no avião, de cidade em cidade, e eu olho para as minhas mãos e eu faço algumas perguntas: para quem eu estou trabalhando? Para mim mesmo ou para Ele? Para quem que eu estou suando? É para mim mesmo? É para o meu ego? Para a minha fama? Para o meu ministério? Ou para Ele? Nessa noite o Espírito Santo quer nos levar a um lugar, e esse lugar é o lugar que não tem a minha vontade, porque o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. A minha vontade, esse lugar é o lugar onde a minha vontade está crucificada. É onde as minhas razões, os meus direitos estão crucificados. E Ele vive em mim. Sabe? É aquela coisa que, em seus passos, o que faria Jesus? Tantas e tantas vezes eu oro e eu peço ao Senhor, eu falo: Senhor, me ensina a ser um marido, porque eu sei que o Senhor é o noivo, então me ensina a ser como o Senhor. Tantas e tantas vezes eu oro e falo: Senhor, me ensina a ser um pai, porque o Senhor é um bom pai. E muitas vezes eu oro e falo com Jesus: Jesus, me ensina a ser um filho, porque o Senhor é filho. É muito simples. A vida cristã não é 10 passos para isso, 10 passos para aquilo outro. Não. Se você vai em tantos cursos, eu não sei como é que é aqui, mas no Brasil está uma fama grandiosa de tantas e tantas conferências e cursos que destravam e que aceleram as nossas vidas. E eu não estou aqui para falar de ninguém. E eles vão lá e ensinam: você tem que acordar assim, você tem que fazer isso, você tem que não sei o que, tem que tomar isso aqui, tem que tomar essa decisão, tem que ir por esse caminho, tem que fazer isso. Não, eu não sei fazer isso. A única coisa que eu vim aqui para dizer para você é que a vida cristã não é uma regra de número 1, 2, 3, 4, passo 1, 2, terceiro passo, quarto passo, você dá 3 pulinhos, vai para a direita, vai para a esquerda. Não, a vida cristã é assim, ó: uma pessoa vive em outra pessoa.
Jesus, o Espírito Santo, ele toma você e ele vive em você. A Bíblia diz que quando o profeta foi na casa de Davi, e ele era ainda um rapaz, e desce o óleo sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que Davi, a partir daquele dia, foi possuído pelo Espírito Santo. O que você quer? Regras de gestão disso e gestão daquilo, para o seu casamento, para os seus filhos? Não, se ensina um filho assim, assim. Ou você quer a palavra de Deus em você, com você, todos os dias? Nessa noite, existe vozes e vozes, mas existe uma voz que a gente acabou de cantar aqui. Irresistível foi a sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só o Senhor tem para mim e para você. Você está preocupado com o seu amanhã, você está preocupado com a sua aposentadoria, você está preocupado com a sua saúde, você não sabe se você vai chegar hoje na sua casa vivo. Isso é uma verdade para mim e para você. Mas existem palavras de vida eterna. Não são receitas para você ter um bom ano, não são receitas para os seus próximos 10 anos, não é uma receita para você ser isso ou ser aquilo, não. São palavras de vida eterna. Você sabia que existe uma vida eterna? E essa vida eterna se divide em 2 lugares. Um é o céu e o outro é o inferno. Para onde você vai? O que te faz crer? O que te faz você hoje ter absoluta certeza se você morrer? Porque você vai morrer. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas isso é uma verdade. Eu e você, nós vamos morrer. O que faz você ter a plena convicção que você vai passar a eternidade ao lado de Jesus? Como que você vai passar a eternidade ao lado de Jesus se aqui em vida Ele não vive em você e com você? Como você tem certeza que vai morar no céu se o céu não mora em você hoje? Como que você tem certeza que se você vai... Isso serve para os velhos, para os adultos e para os novos. Porque a morte, ela não vê a idade, ela vê só o dia. Então tem jovens aqui, tem adolescentes aqui. Isso serve, essa palavra serve para todo mundo. A minha irmã morreu com 33 anos, precocemente, de um câncer no pâncreas. Ninguém esperava. É a morte. Ela chega para mim, chega para você. Ela chega para o alto, para o baixo, para o branco, para o amarelo, para o que tem um olho puxadinho, para o mais cheinho, para o cara que é fortão, que vai para a academia. Também chega, ela chega para todo mundo. Mas o que faz você ter certeza para onde você vai? Como que eu vou para o céu se o céu não vive em mim hoje? Como que eu quero Jesus e eu vou passar a eternidade ao lado de Jesus se eu nem sei discernir a voz de Jesus hoje? Que evangelho você vive? Que evangelho você vive? Deixa eu te dizer uma coisa. Se é o Senhor que governa a sua vida, se são palavras de vida eterna que sopram em você, você pode ter certeza para onde você vai. O meu pai, todos somos de Aracaju, Sergipe. E meu pai, dia de sexta-feira, ele ia muito para um terreiro de macumba. E no domingo ele ia para a igreja católica. Como um bom nordestino, era isso que ele fazia. E a minha avó, e a minha mãe. E eu cresci no meio disso tudo. Minha mãe dizia que meu pai era aquele que pegava os animais, ou o cabrito, ou a galinha, para poder ser sacrificada dentro do terreiro. E ele que derramava todo o sangue ali no terreiro de macumba. Mas um dia, um sangue entrou na minha casa. E não foi de uma galinha, não foi de um cabrito, de um animal, mas foi o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Esse sangue entrou na minha casa e ele manchou a nossa vida. Ele marcou a nossa história. E nós não temos para onde ir, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele. Essa noite eu quero falar com você. Talvez você veio aqui simplesmente para ouvir aquela música legal, ou porque seu amigo te chamou, ou até porque não tinha nada para fazer. Ou você veio aqui simplesmente, sabe, bater o cartão assim, aquela coisa da religiosidade. Mas existe uma decisão que você precisa tomar todos os dias. Quem governa a sua história? Quem governa a sua vida? Se é Jesus, busque as coisas do alto. Se é o Senhor, ouça o que vem dele. Como eu disse no início, são tantas vozes, são tantas notícias, são tantas coisas dentro do celular, e que a gente vê tantas pessoas nos instruindo o que fazer, desde a cozinha até um cadastro de tênis, até o cabelo, e até para quem não tem cabelo. A internet, ela tem tudo para mim e para você. São tantas e tantas vozes que gritam dizendo: faz assim, faz assim. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Eu não sei, eu tive uma experiência uma vez de chegar em uma grande cachoeira. Eu não sei se você já foi. E é uma coisa incrível, que ela estava bem perto de mim. E o barulho das águas é algo tão grande que você pode gritar com quem está do seu lado, mas ela não vai te ouvir. Tamanho é o som das águas. A Bíblia diz que a voz do Senhor é assim, é como um som de muitas águas. Em meio a tantas vozes que nós temos hoje, hoje é o dia de chegarmos para perto desse som de muitas águas. Porque quando a gente chegar para perto dessa voz do Senhor, todas as outras vozes vão se calar. Mesmo que elas estejam gritando, nós não vamos ouvir, porque nós estamos diante da fonte. E ela vai estar fazendo um barulho ensurdecedor. Nós só vamos ouvir a Ele. A Ele. Quem morreu por você foi Jesus. Quem ressuscitou por você foi Jesus. Então, essa noite, entregue a sua vida totalmente a Ele. Deus não está procurando pessoas para esquentar o banco de domingo à noite na igreja. Deus não está carente. Deus não é carente. Ai, queria tanto que eles me amassem, queria tanto. Não. A Bíblia diz que de dia e de noite existe uma multidão nos céus que dizem: Santo, Santo, Santo. Ele é adorado nos céus. Ele é tão bom. Ele é tão bom que aquilo que está no céu, Ele quer trazer para a terra e quer derramar em você, na sua vida e na sua casa, todos os dias, todos os dias. Essa canção diz: irresistível foi a sua voz a me chamar. E nessa noite, se você está ouvindo a voz do Senhor, não resista. Não resista. Estou aqui para te dizer: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Essa noite existe uma voz aqui, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Ela está chamando a mim, está chamando você para sermos dele, de vivermos para ele. E ele ser aquele que diz sim e não. O salmista diz: ele é aquele que vai à minha frente e quebra os ferrolhos de ferro. Ele quer ir à sua frente. Ele quer ser o caminho da sua vida. Ele é o caminho. Ele quer ser a única verdade. E Ele quer ser a vida na sua